Buenos. Ah, não. Então vamos lá, pessoal. Bom dia, Campo Grande. Bom dia, Londres. O que você está treinando aí em Londres, hein? Bom dia, Camila. Bom dia, Fortaleza. Bom dia, Moçambique, Jaú. Interior de São Paulo. Conheço Jaú. Luz, Minas Gerais. Bom dia, Acre, terra do Ramon. Bom dia e vamos falar do que vocês querem saber, certo? Certo. Ai, que hoje é dia de treino de perna. Pronto, vamos ver questions. Muito bom. Olha só. Celso Casarim começa uma pergunta que é uma das coisas que a gente faz na traumatologia, né? Por que anti-inflamatório nas primeiras horas atrasa a cicatrização? Te falo já, Celso. Deixa eu só arrumar isso aqui que tá torto. Eu odeio me ver torto. Desconcentra. Aí você faz um reganho. Filha da mãe. Pronto. Então, pelo seguinte, exercício depende de sinal inflamatório para você informar o músculo que algo precisa ser reconstruído. E quando você tem uma lesão, é muito parecido com isso. Você, por exemplo, distende o músculo, você cria uma ruptura muscular, aquele espaço ele vai encher de sangue e o primeiro sinal de cicatrização é a inflamação. Então, o que nós preferimos fazer? Né? Nós preferimos utilizar analgésicos, né? Porque esse primeiro sinal inflamatório das primeiras 48 horas ele é fundamental para a aceleração do que é a cicatrização. Cirurgia também é assim. Então, a gente sempre evita usar o anti-inflamatório nas primeiras 48 horas de lesão. Porque se você tira esse sinal inflamatório inicial, o que acontece é que você atrasa a recuperação. Tem uma série de estudos sobre isso. Tem alguns até que são interessantes que comparam, por exemplo, o uso de corticoide com esteroide. E é uma das bases que a gente faz no nosso grupo de cirurgia, né, no NEON, Núcleo Avançado de Estudos em Ortopedia e Neurocirurgia, né? Então a gente cuida desde o pré-operatório até o pós-operatório para a pessoa cicatrizar mais rápido, né? Logo, a ideia é quem operou também tem uma velocidade de cicatrização mais rápida, né? Lembra que a cirurgia é um trauma cirúrgico. Isso quer dizer que se você tem uma forma de fazer com que você cicatrize mais rápido, uma delas é entender que o trauma cirúrgico também é uma lesão. Então isso vai determinar o tipo de medicação que você vai fazer logo depois, tá? Tô sem óculos. Tô vendo que tá difícil de enxergar? Não é à toa. Ô Jesus.
Quantas repetições fazer de um músculo durante a semana? Depende, Varley. Depende do seguinte, depende se você começou a treinar agora ou se você já é um cara que treina faz tempo. Mas só para você ter um efeito de comparação. Uma pessoa que iniciou um treinamento, ela deve fazer alguma coisa entre 10 e 20 séries por semana. Uma pessoa com aproximadamente 2 anos de treinamento, que completa 2 anos de treinamento, já vai fazer alguma coisa na casa de 15 a 30 séries. E uma pessoa que tem mais de 3 anos de treinamento vai trabalhar na casa aí de 40 séries por semana para o mesmo segmento muscular, né? Mas isso varia um pouquinho de que segmento você está falando, né? Quer ver? Eu treino perna, membro inferior 3 vezes por semana, porque o meu problema não é volume, o meu problema é proporcionalidade e também porque eu tenho uma baita lesão no joelho direito. E panturrilha eu faço 30 séries por semana, eu treino 10 séries de panturrilha toda vez que eu vou treinar. Te dar um exemplo de treinamento, né, de quem treina há muito tempo. Agora, isso você não pode começar do dia para a noite, não vai chegar e fazer o meu volume de série amanhã. Por que você não deve fazer isso? Porque o exercício também é um estímulo espoliante. Isso quer dizer que se você simplesmente faz alguma coisa porque você viu, né, isso não quer dizer que o teu corpo consiga dar conta de transformar essa informação em resultado. Pensa o seguinte, se você lê um capítulo, sei lá, de um livro em japonês e você fizer uma prova de japonês no outro dia, muito provavelmente você vai bem, né? Supor que um capítulo tem aí, não vamos falar um capítulo, vamos falar 3 páginas, né? Agora, se você ler 300 páginas e for fazer a prova do livro no dia seguinte, com certeza você vai mal. E por isso que lá atrás, eu estava falando para vocês que uma das formas que a gente tem de progressão é um aumento de carga a cada mais ou menos 3 semanas, da ordem de 10 a 20%. Né? Então vai devagarinho, vai colocando uma série por semana a cada 3 semanas, até você chegar nas suas 40 séries, né? Quanto tempo dá isso, né? Você vai aumentar 3 séries a cada 2 meses, mais ou menos. Então você vai aumentar por ano o equivalente a 18 séries. Né? Isso é o tempo de amadurecimento físico mesmo. Você vê que em 2 anos você vai estar fazendo 36 a 40 séries. Né? Olha como batem os números, né? Curioso isso. Muito legal, né? Então tem alguns números que a gente segue para se orientar. Não, o uso de creatina não aumenta a calvície. Caramba, cadê meu óculos? Tânia, operei há 5 dias, precisei parar de treinar. Como não perder massa durante a recuperação? Tânia, não é hora de você se preocupar com massa muscular. Na verdade, agora é hora de você se preocupar com a sua recuperação, coração. É isso que é o ponto, é isso que você tem que ter em mente, porque o que acontece? Se você continuasse machucada, né, ou então, sei lá, vamos pensar que você fez uma cirurgia estética, né? Se você não parar de treinar, né, você não tem aquela prioridade, né, que é você se recuperar. Né? E agora é a hora de recuperação. O que você pode fazer? Qual que é o maior desafio para você seguir agora no pós-operatório? Não é em relação ao treino, é em relação à tua alimentação. É muito difícil controlar a alimentação quando você tem dor. Então a primeira coisa que você tem que garantir com o seu médico é que o nível de dor vai ser o menor possível. Segunda coisa, seu nutricionista, que você vai ter um ajuste da sua alimentação para essa fase, inclusive usando um superávit de proteína. Terceira coisa, você pode fazer algumas coisas relacionadas à fisioterapia, né? Então não necessariamente você precisa trabalhar força, mas você pode trabalhar flexibilidade,
né? Dependendo do tipo de cirurgia que você fez, claro, você não me deu mais detalhe, mas quando você trabalha outras aptidões musculares, desde que seu músculo trabalhe, ele vai perder um pouco o tônus, né, que é aquela hipertrofia sarcoplasmática, é aquela estar cheinho, né, gordinho de energia, de glicogênio e água, né, mas o músculo vai estar lá. Isso quer dizer que quando você voltar a treinar, tá tudo perfeito no lugar onde deveria, tá bom? Felipe Nascimento, acordei com sintoma de garganta inflamada. É tranquilo ir treinar? Ah, não muito, Felipe. Não muito, porque quando você treinar você vai sentir muito melhor. Só que aí você tem uma fase de rebote, né? E isso vai fazer com que essa dor de garganta ela piore um pouquinho. O ideal é você estar 100% recuperado. Aline Santos, exercício para diminuir diastase. Então, Aline Santos, diastase ou diástase, como queira, tá? São exercícios que trabalham principalmente os músculos de estabilização do tronco, né, o que se chama de core, né? Uma das coisas que melhora muito diastase é você trabalhar um músculo que chama transverso do abdômen, que você consegue ganhar quando você faz, por exemplo, prancha. Né? Sabe aquele abdominal prancha que você fica deitada de bruço, apoiada nos cotovelos e nas pontas dos pés? Esse é um exercício que ajuda, mas isso sozinho não adianta. Eu te recomendo procurar um fisioterapeuta ou um fisioterapeuta. Existe uma série de profissionais que são especialistas em fazer esse tipo de ajuste, né, para que você evite, por exemplo, uma cirurgia estética que venha a fechar a tua diastase. Eu, particularmente, prefiro o resultado quando você não faz cirurgia e você faz um trabalho muscular. É um resultado melhor porque é um trabalho funcional. A cirurgia é um trabalho anatômico, você vai lá e gruda duas coisas. Ele resolve a tua ansiedade, porque você resolve a coisa na hora. Mas isso não quer dizer que resolva definitivamente, tá? Então, eu acho que o caminho que você está indo está certo, né? Mas você precisa entender que aqui é uma área muito específica e a gente precisa trabalhar com esse mesmo nível de especificidade. Wesley, tríbulos terrestres, como tomar? E se para atrapalha muito a libido? Wesley, 50% das pessoas que tomam tríbulos não sentem nada, nem melhora nem piora. E uma boa parte desses ainda sente dor de cabeça. Então tríbulos não é uma coisa que você tenha ganho assim. Tem um estudo feito no Reino Unido, no ambulatório de hipogonadismo, onde os caras eles tinham uma testosterona baixa, mas eles não tinham tratamentos específicos para isso, ou então eles tinham muita refratariedade em relação à libido, que foi usado tríbulos. E o que aconteceu? 80% dos caras tiveram melhora da libido, né? Só que isso não mexeu em nada com a parte hormonal. Quer dizer que o tríbulos ele funciona meio como se fosse um estimulante, né? E não necessariamente como algo que mude a sua testosterona, portanto, mude o que é a sua capacidade de recuperação, que é o que está ligado à testosterona. Porém, quando você usa alguma coisa que melhora o seu tônus psíquico, que você se sente melhor, que você se sente mais disposto, evidentemente que isso vai mudar a característica do seu treinamento, né? Então, basicamente, o que você vai ter de resposta positiva é por conta de uma resposta psíquica melhor, não necessariamente porque você teve uma relação de desempenho melhor, né? Consequentemente, Wesley, parar não vai trazer uma piora na sua libido, né? Porque também começar na garantia que ela melhore. Bom dia, Thay Graziani.
Alisson Barbosa. Bom dia. Evitar rebote agressivo após uma desidratação. Então, quanto mais agressiva essa desidratação, maior é o rebote, né, Barbosa? Isso quer dizer que não tem muito como você evitar um rebote agressivo se a sua ação não foi igualmente ponderada, né? Porque o que determina o rebote é a forma que você abordou aquilo que você queria e não necessariamente como que você vai resolver esse problema, né? Renan Freire. Aumentar o consumo de creatina próximo a períodos de testes físicos para concurso não ajuda nem atrapalha, meu. Abraço para minha esposa Eliana. Abraço, Eliana, esposa do Renan Freire. Renan, creatina, isso que é difícil de entender, ela não é uma molécula que vai ter ação aguda, né? Então, por exemplo, colocar ela num pré-treino não faz muito sentido, né? Modificar essa dose não faz muito sentido também, perto de uma atividade ou outra. Eu preciso trazer o Scott Powers para falar com vocês. O problema é que ele vai falar inglês, né? Então vocês têm que prometer estar com o inglês bem afiadinho. Aí eu até pergunto se vocês quiserem. Se dá para misturar creatina com cerveja, creatina com refrigerante, creatina com Coca-Cola, né? Se dá para você cheirar a creatina em vez de tomar, né? Se você fizer isso, né, vai encher sua cabeça, né? Se você tomar creatina e estudar, você vai inchar seu cérebro, né? A gente pergunta isso para ele. E aí a gente elucida isso mais um pouquinho, tá? Maurício de Oliveira Silva, bom dia. Eduardo Saito. Estou com epicondilite lateral. Posso continuar com a musculação ou devo parar para tratar? Eduardo, se você não joga tênis, se você não joga beach tênis, se você não faz nada disso, você está com uma epicondilite lateral por erro de treinamento. Então só de você parar de treinar, isso já vai melhorar. Agora, eu te aconselho que você aprenda o que você está fazendo errado. E, assim, da minha experiência, qual é o segmento do corpo que se treina que mais causa epicondilite quando treinado errado? Treinamento de dorsal, tá? Por que dorsal? Porque às vezes você começa a querer brigar com peso que você não aguenta e você começa a fazer esse movimento de extensão do punho. Então você está puxando aqui, você começa a fazer essa extensão do punho, sobrecarrega toda a parte de extensores do punho no cotovelo. E aí você faz uma epicondilite lateral, tá? Então eu acho que você tem que reaprender a treinar dorsal antes que você tenha uma lesão mais séria, porque epicondilite é muito chato, muito chato. Aliás, tudo que envolve o cotovelo é muito chato, né, pessoal? O cotovelo é muito difícil de tratar. Você tem muito músculo, você tem muita mobilidade. O cotovelo, ele te dá flexo-extensão e ele te dá pronospinação. Tirando o ombro, é a articulação que tem mais mobilidade no nosso corpo. E que aguenta mais sobrecarga, né? Onde você põe suas toneladas no supino, nas puxadas. Então, o ajuste mecânico, principalmente do teu posicionamento para fazer os exercícios e a carga que você coloca, são fundamentais para que você tenha sucesso nisso. Oswaldo Pompeu, bom dia. Arthur Davi, bom dia. Alzira. Dor de cabeça intensa na hora do treino e persiste. Alzira, essa dor ela começou no treino ou ela estava antes do treino? Se ela começou no treino, a gente pensa no diagnóstico que chama cefaleia por esforço. O que trata isso é anti-inflamatório. Agora, se você estava com dor de cabeça antes de treinar, não foi muito legal você ter ido treinar não, né, Alzira? Aí o ideal seria você ter tratado a dor de cabeça. Ana Lopes. Bom dia, academia há 6 meses, 5h30 da manhã. O que tomar como pré-treino e pós? Sinto muito cansaço na minha rotina no dia a dia. Até então, não estou tomando nada, tenho 31 anos. Ana,
parabéns pela sua capacidade de resolução em fazer alguma coisa. Né? Para mulher é muito mais difícil acordar cedo do que para homem. Então, uma mulher que pula da cama às 5h30 da manhã tem meu respeito e minha admiração. Agora, pré-treino e pós. Pré-treino, se você acorda essa hora, comer é difícil, né? Bem difícil. Então, na verdade, a tua última refeição da noite anterior é o teu pré-treino nutricional. Vale a pena um shake de whey, por exemplo, uma fruta, né, que são coisas que dificilmente vão te dar refluxo, tem uma digestão mais amável, né? Vão fazer bem para o seu intestino, né? Pelo menos a fruta vai equilibrar um pouco o efeito do whey. Até porque o whey, ele é legal, mas, cara, não dá para você tomar 5 vezes por dia, substituindo refeição, porque teu corpo não vai fazer bem, né? Você precisa de comida, você precisa de fibra, você precisa de massa, né? E depois do treino, aí sim você faz uma refeição. Para você se sentir bem treinando. Aninha, começa com uma xícara de café, coração. Tá? Começa com uma xícara de café. Xícara de café e beijo na boca, vai bem pra caramba. E aí, conforme você for se desenvolvendo, vai estar ficando de noite de novo, nem amanheceu ainda. Aí você pode trocar para um pré-treino. Né? Eu uso... Dia que eu treino perna, eu uso o Egid. Dia que eu treino tronco, eu costumo usar o Horus. Né? Por causa das dosagens de cafeína. Né? E se você sentir ainda assim, que foi muito pesado para você, o que você faz? Em vez de você tomar o pré-treino todo antes de você treinar, você coloca numa garrafinha e vai tomando ele durante o treino. Assim você vai dosando o nível de estimulação que você tem. Alexa, ligar luz sacada. Alexa, ligar arandela sacada. Arandela sacada. Tá de noite aqui, velho. O que aconteceu? Fabrício Barbosa. Dá uma fala sobre termogênico associado a uma dieta de déficit calórico e cardio. Então, Fabrício, se você quer emagrecer, o termogênico, ele pode fazer você desenvolver uma resistência catecolaminérgica. Não te aconselho tomar como emagrecedor. Você pode até usar como se fosse um pré-treino para você ter um estímulo um pouco maior da sua capacidade de trabalhar, de treinar, tá? Mas eu não te aconselharia a usar nada como emagrecedor, tá? Pelo menos estimulante não. Agora, esse déficit calórico é o seguinte. Aprendi com o Lancha Júnior. Ele falou uma série de estudos que foram levantados falando que se você faz um déficit calórico de até 500 quilocalorias, você consegue treinar como se nada tivesse acontecendo. Agora, para isso, Fabricião, você vai precisar de uma nutricionista, de um treinador para acertar o sweet spot, né? Porque o problema é assim, fazer as coisas à moda Bangu, né? Quando você quer precisão, é perder tempo. Pega alguém para te apontar na direção certa e aí senta o reio, né? Mas o termogênico, então, usaria um pré-treino, né? Não usaria termogênico ao longo do dia, até porque você pode ter variação de humor, aí é bem ruim. E o déficit calórico eu colocaria progressivamente, né? Primeiro 100 quilocalorias, depois 200, para ver o que você tolera. Oswaldo Pompeu, estatina para redução de LDL, 199, alto, é recomendado para prevenção de infarto ou AVC? É sim, Oswaldo, pra
precisa ver se você tem uma dislipidemia, que é uma dislipidemia familiar. Ah, é chuva. Tá chovendo aqui. Caralho! Ou se é uma dislipidemia que você está causando por conta dos seus hábitos, né? Também pode acontecer. Se você tem uma dislipidemia por causa dos seus hábitos, você toma uma estatina para consertar, cara, eu acho meio ruim, eu consertaria esses hábitos, né? E aí, dentro disso, os alimentares e os de treino, eles ajudam muito quando você tem, então, essa causa, né? E o treino, você quer baixar LDL, que tipo de exercício? Pasme você, hipertrofia, tá? Então, musculação para hipertrofia vai fazer baixar seu LDL. Todo mundo acha que é cardio, né? Cardio aumenta o HDL. Outro papo. E claro, colesterol é uma coisa que você enxerga de ordem crônica, né? Então, vamos supor que uma pessoa que trata o colesterol está trocando remédio, vai ficar um mês, né, com o colesterol meio bagunçado. Não tem problema. Agora, tratar um mês também não resolve. Ah, usei um mês, fiz exame, tá bom, parei. Não, não é assim. Muito provavelmente, se o seu clínico, se o seu cardiologista, se o seu endocrinologista, ele te prescreveu uma droga para controle de LDL, você vai tomar ela pelo resto da sua vida. Por isso que é importante você ficar atento no seu colesterol, porque quando a tua rotina de vida ela começa a interferir em índices que têm relação com seu bem-estar, sua longevidade, aí, meu irmão, aí é que a coisa tá séria. Giovanni Giannini. Giovanni, o que a gente tem de consolidado no tratamento de Covid é a dexametasona, que é o corticoide, mas pode ser um prednisone, nada contra, né, uma prednisolona. A dexametasona ela é mais forte, tem uma entrada mais rápida, né? Mas uma prednisona funciona muito bem. A azitromicina também é preconizada, porque ela evita que você tenha infecções oportunistas, né, e dipirona para o controle da febre. Mas isso varia, né? Eu não gosto de protocolo, eu gosto de tratar o que o paciente tem, né? Tratar o sintoma que ele apresenta. Nath Dias. Sigo na recuperação da amidalectomia, sem treino. Dieta zoada, mas me sinto bem. Dicas para quando eu voltar a treinar? Devo voltar no ritmo que estava antes? Natália, você nem vai conseguir voltar no ritmo que você estava antes. A verdade é essa, coração. Então, o que você tem que fazer? Você vai ter que fazer uma progressão, começar a ir pelo que você aguenta e ir aumentando devagarzinho, conforme você tolerar, né? Mas, olha só, se a dieta tá zoada, se prepara para passar sufoco, porque quando bagunça a dieta, coração, as coisas viram do avesso. Robson Félix. É normal sentir contração entre os testículos e o ânus após pedalar na ergométrica por mais de 25 minutos? Robson, piscar o boga é uma coisa. Agora, piscar o saco é outra coisa, né? Olha só. O que acontece nessa região? Vamos falar numa região delicada, períneo. Tá? No períneo você tem um nervo que é o nervo pudendo. Esse nervo, ele faz a inervação dessa região e a inervação dos testículos e do pênis. E o certo de você sentar no banco da bicicleta é você sentar com esses dois ossos que você tem na bunda, né? Você tem dois ossos na bunda aqui, ó. Põe a mão assim, ó. Você vai sentir um osso duro. Isso é o seu túber isquiático. Então você vai sentar com o seu túber isquiático. Porque se você dá aquela derramada em cima do banco, que inclusive divide,
o seu testículo, né? Fica parecendo a cabeça do cocada, né? Isso daí vai pressionar o seu nervo pudendo. Não acredite que pisque o boga, mas você vai sentir uma dormência. E é muito desagradável sentir essa dormência, né? Homens e mulheres sentem essa dormência? Sim. Né? O homem, ele sente uma dormência que vai do testículo para o pênis, parece que tudo morreu, o que é uma sensação assaz desagradável. E a mulher sente uma dormência no beiço. Gente, é um assunto sério. Agora, que fica piscando, não. Você tem a contração, não acredito ser o caso, meu amigo. Nossa, tá difícil de enxergar. Puxa vida. Vamos lá. Agora, os sintomas nessa região são assaz normais por conta disso, né? Ter músculos maiores no abdômen faz queimar um pouco mais de gordura no abdômen? Não, Roberto. Ouvi dizer que o músculo queima um pouco mais de gordura na região que ele se encontra. Também não, Roberto. Esse é aquela que o pessoal chama de bro science. Eu não gosto muito desse termo, porque os caras que falam esse termo normalmente têm um shape bosta e gosta de falar mal de quem tem shape bom. Mas definição de bro science é isso, né? Você tem um músculo maior no abdômen, faz você queimar mais gordura. Não, não faz. O que faz é você ter mais contorno, e tendo mais contorno, você acaba tendo uma... Nossa Senhora! Se essa frequência está certa, eu estou com fibrilação atrial. Não, não tá. Aliás, cuidado, os reloginhos podem ser super bonitinhos, é o que você quiser. Apple Watch, Polar, qual que é o outro que eu tenho que eu gosto? Garmin, né? Mas frequência de punho, assim como contagem de caloria, não é um negócio preciso, tá? Eu olhei aqui, tá dando 155 batimentos por minuto. Eu falei, tô com fibrilação atrial, vou morrer. Me dá um anticoagulante e um beta-bloqueador. Então, Betão, o formato muscular te dá a impressão de... Lana, ortopedista também sabe medicina, não parece, mas sabe. Espero. Então, quando você tem um músculo maior, Roberto, o que você tem é mais contorno, né? E aí que é o que a gente fala com o paciente. O que a gente melhor faz para ele não é baixar o percentual de gordura dele o máximo possível. É conseguir o melhor físico no maior percentual de gordura possível. Primeiro que se você ficar baixando o percentual de gordura indefinidamente, fica difícil você manter. Dá uma trabalheira misericordiosa. Tá? Segunda coisa, por quê? Porque sempre que você ficar com o percentual de gordura muito baixo, vai ficar difícil de você ter muscularidade. Então, esse é o raciocínio. Leandro C. Recentemente fraturei meu braço e tive que fazer uma cirurgia nele. Quando recuperar, posso fazer musculação ou luta? Então, eu não sei que lesão que você teve, né, Leandro? Que tipo de fratura que você teve. Mas a priori pode sim. Teu osso colando, meu amigo, vida normal. Márcio Alves, passando para agradecer todo o seu carinho e dedicação a nós. Obrigado pela pessoa que é. Gostaria muito de saber como faço para te dar um abraço pessoalmente. Márcio, tem meu consultório. Meu consultório, o endereço está divulgado na internet, né? Se você quiser passar aqui, será bem-vindo. A única coisa é que, dependendo do dia, eu não consigo... eu não vou conseguir te ver, eu não consigo bater papo. Parar, tomar um café, porque eu atendo um paciente atrás do outro, começando às 9 da manhã e vou até às 10 da noite. Então, é bem corrido, né?
mas eu com certeza consigo te dar um abraço para retribuir sua gratidão. Thiago Nobre, o que você acha do treino FST7? Minha personal quer usar essa estratégia, acha válido? Thiago, esse tipo de treino com alongamento em intervalo, ele não é uma novidade. Ele não foi uma coisa que o Reni Rambod inventou. Isso é uma coisa que sempre foi utilizado. Aliás, eu tenho notícia disso desde a década de 80, tá? Atleta brasileiro usava isso na década de 80, para você ter uma ideia, tá? Eles chamavam isso de método do bombeamento. É assim, é extremamente intenso, você tem que ter um preparo físico razoável, porque no FST7, segundo, se você está usando essa denominação, é porque ela viu do Reni Rambod, né? Então você treinaria 7 séries de 15 repetições com 70% da sua carga máxima no intervalo de 30 segundos, onde você se manteria alongado nesse período. Cara, só de fazer 15 repetições com 70% da sua carga máxima já é um baita desafio. Fazer isso com um intervalo de 30 segundos é um outro desafio. 7 séries seguidas é um outro desafio. Alongando é um outro desafio maior ainda. Então, assim, precisa ver se você aguenta fazer isso, né? Se você aguentar, é uma forma que a gente tem de fazer, por exemplo, um microciclo de choque, né? Treina uma semana, dá uma semana de repouso, treina uma semana assim, aí volta para um microciclo ordinário, treina uma semana assim, volta para um microciclo regular, treina uma semana assim, faz uma semana de ordinário e mais uma semana de choque, até você conseguir treinar assim 2 semanas seguidas, que é muito difícil, tá? Agora, quem treina assim, né? Relatos contam que o Phil Heath treinava assim direto. Foi 7, 8 vezes Mr. Olympia, 7 vezes acho, 8. Puta, não sei agora, perdi as contas. Então, dizem que ele treinava assim. Isso quer dizer que se você fizer assim, você vai virar um Mr. Olympia? Provavelmente não, mas provavelmente você precisa ser um Mr. Olympia para treinar assim, tá? Então esse é o pulo gato. Marcelo White, dica para os de mais de 40 é uma live especial. Marcelo, só fazer pergunta, cara, não muda nada, assim, porque idade, né, ela vem abaixo da treinabilidade. Se você é um cara de 20 anos que nunca treinou, nem se compara com a qualidade física de um cara de 40 que sempre treinou. Né? Então, na verdade, que conta a experiência de treino. Mas o que você tem dúvida em relação aos seus 40 anos? Pergunta, não tem problema. Às vezes as pessoas elas associam esse fator idade de uma forma aleatória, onde ela não faz tanto sentido, né? Onde que faz sentido? Faz sentido quando você entende que existe um fator capacidade de realização de trabalho que vai definir o quanto você é capaz de realizar ou não, né, as atividades que você precisa. Outra coisa que é muito importante é você adequar o que é a sua alimentação também. Você sabe que quando você fala de idade, é muito mais sensível a tua alimentação do que o treinamento, né? Porque o treinamento ele depende de uma progressão. A alimentação com mais de 40, você já tem algumas modificações morfofuncionais no seu trato gastrointestinal. Preciso trazer o Bruno Zilber para bater papo com vocês de manhã aqui. Além de vocês começarem o dia rindo, né, ele ainda vai falar isso daí para vocês. Existe uma questão relacionada com o envelhecimento do seu trato gastrointestinal, com dificuldade de absorção, e que aí sim faz sentido. Pode ver que hoje, com 40 anos ou mais,
você não consegue comer as coisas que você comia, por exemplo, quando você tinha 10 anos de idade, 11 anos de idade e ia numa festinha de criança. Come 3 brigadeiros para você ver se você não vai estar arrotando lava, né? Uma baita de uma pirose, né? Que é a sensação de queimação no estômago, né? Come uma coxinha, pra você ver o que te acontece. Então a gente tem esses limites, né? E esses limites eles são extremamente rígidos à medida que o nível de agressão que você fez, o seu trato gastrointestinal, por nunca cuidar da sua alimentação, cobra um preço, né? Eu me preocuparia mais com a tua alimentação com mais de 40 do que necessariamente com um treino, por exemplo. Luiz André, Muzi, eu carrego e peso de ter uma namorada extremamente linda e incrível. E ainda preciso fazer academia? Luiz, olha só. O referencial é, você faz as coisas para os outros? Você faz academia, você treina para os outros te admirarem? Você namora uma menina extremamente linda e incrível para os outros te invejarem? Sabe, Luiz? A maneira mais fácil de você se decepcionar na vida é você fazer as coisas para chamar a atenção dos outros. Eu não faço academia para chamar a atenção dos outros, eu faço porque eu gosto, pelo contrário. Eu sofro críticas porque eu faço academia, né? Imagina um médico com 117 quilos, né? Não parece médico. Então, eu só tomei porrada por causa disso. Eu me casei com a minha namorada, que é uma mulher extremamente linda e incrível. E isso daí é eu preciso, entre aspas, bancar essa mulher. E não é questão de dinheiro. Bancar essa mulher é bancar com segurança, bancar com personalidade, né? Porque aí você tem um cara que namora uma mulher extremamente linda e incrível, mas ele é um cara que começa a agredir ela porque ele tem ciúmes. Cara, você tem que bancar a mulher que você tem. Se você for virar um pentelho, ai, porque tem homem te chamando no telefone, ai, tem homem que te segue, ai, fulano te fez um elogio. Cara, você não pode namorar uma mulher bonita. Se você treina por causa dos outros, você não deve treinar. Então eu não entendi sua pergunta. Eu espero, Luiz André, que a sua mulher ela assista a sua live, que ela entenda isso como um elogio. Ai, que bonito, o Luiz falou de mim na live do Muzi. Cara, legal, parabéns pela sua atitude. Eu gosto muito de ver homens falando de mulheres, né? Porque uma das características do homem é que ele é capaz de elogiar uma mulher. Você vê um sujeito que não é capaz de elogiar uma mulher, não é homem. Você vê um sujeito que não é capaz de elogiar a mulher dele, é pior ainda, é um escroque, né? Então, parabéns para você que consegue reconhecer, né, as características da sua mulher. Se você é capaz de dar conta disso, ou seja, namorar uma mulher linda e incrível, sem você descontar nela, né, mais parabéns ainda. Agora, se você tá com essa frescura de academia, então vai tomar no seu cu. Seu fresco. Ai, eu faço academia pra ser bonitinho. Ah, vai fazer sobrancelha, rapaz. Eu, hein? Amanda Almeida. Meu marido tem miopatia de Bethlen, sente muitas dores. Amanda, eu tenho que estudar miopatia de Bethlen, porque eu não lembro do que é isso. Tá bom? Aí eu te falo. Caipora. Testo baixa e eu e minha mulher estamos tentando ter filhos. Estava fazendo reposição com Durateston. Ah, aí você não vai ter filho de jeito nenhum, né? Agora parei, sinto muita falta, porém é verdade que baixa a contagem de espermatozoides. Muito, né? Você não está conseguindo ter filho, seu animal, porque você estava usando Durateston, né? Mas é um gênio.
Não sei se é um gênio maior, você que está tomando isso ou o jagunço que mandou você tomar isso daí. Não, e o pior é que tem gente que fala isso, né? Ai, vai melhorar a sua testosterona, vai fazer você ficar mais fértil. Não, não vai. Testosterona exógena, ela funciona ao contrário, ela bloqueia a tua espermatogênese. Ai, que morde bumbum. Sério, cara, vai procurar vai procurar um endócrino, porque senão a coisa vai ficar feia. Caroline Cavalcante, Carol. Funcionar musculação, sumiu, foda-se. Caroline Cavalcante, ela me deu essa xicrinha aqui, que eu adoro muito. Olha como eu gosto. Ó, essa xicrinha aqui. Enfia no cu esta merda. Então eu. Obrigado, Carol. Beijo pra você. E o Paulinho que você fez pra mim tá no meu consultório. Na minha mesa. Gosto muito, viu? Breno. Estudo vestibular de medicina. Acordo 3h30 da manhã para estudar um pouco e ir à academia às 5h15. Volto ao trabalho das 8 às 18. Depois estudo até perto das 23. Alguma dica? Breno, não faça isso todo dia. Não faça isso todo dia porque se você está dormindo 3h30 por noite, 4h30 por noite, tua memória está um lixo. E você precisa da memória para você estudar, tá? Essa é a primeira coisa. Faz isso 2 vezes por semana só, no máximo. E os outros dias? Dorme. Então treina, por exemplo, sábado, domingo, terça e quinta. Aí até você tolera. Infelizmente, Brenão, a gente tem que fazer aquilo que a gente consegue lidar e não o que a gente gostaria de fazer. E essa conduta sua não é sustentável ao longo do tempo, vai te envelhecer, vai piorar a sua cognição, vai te dar alteração de humor e você vai, cara, passar muito mal. Então, negativo. Não é legal o que você está fazendo. Eu entendo seu esforço. Eu admiro o seu esforço. Meus parabéns. Pouca gente tem coragem de fazer um negócio assim. Mas isso não é o caminho que vai te levar no sucesso. Edelba Salgado. Síndrome do impacto no ombro. O que recomenda para a musculação? Bom, primeiro, Edelbas, tratar. Segundo, evitar você elevar o ombro acima de 80 graus. Então, tudo que assim, porque se você fizer isso, chance é que você vai causar mais impacto. Agora, precisa tratar, viu? Porque senão você vai ferrar o seu bíceps, inclusive podendo romper ele. André Masaki, Masaki-san, Ohayou. Gui Farias. Sou epilético e tenho muita dúvida sobre os esteroides em quem tem esse problema. Poderia falar sobre e alguns cuidados? Gui, não sei, eu nunca estudei epilepsia relacionada ao uso de esteroide, tá? Mas eu posso ver para você sim. Vou colocar aqui na semana. Eu só acho que não é muito sábio, né? Porque epilepsia tem a ver com fragilidade neuronal. Você usa uma coisa que acelera, dá ruim. Leandro C. No papel do médico estava fratura epifisial do húmero. Tá, mas da onde vem essa pergunta, Leandro C? Shadow RPG. Quanto tempo dura um microciclo? 7 dias. Em geral, né? Um microciclo dura uma semana. José Augusto, bom dia. Caroline, efeitos colaterais de testosterona em gel em mulheres. Vários, né, Caroline? Precisa ver primeiro qual é a indicação, né? A indicação do uso de gel de testosterona em mulher, né, pode ser depressão refratária ao uso de antidepressivos ou pode ser transtorno do déficit de libido, tá? É uma disfunção sexual. Se você não tem nenhuma dessas condições, nessas condições, aparentemente os benefícios são maiores do que os malefícios, né? Ainda que a primeira condição que eu te falei, né, depressão refratária, seja um uso off-label, não é um uso recomendado em bula, né? Não, é uma coisa que é feita, não está errado, né?
mas é feita quando você não tem mais para onde correr, né? Quando você tem uma alteração, você não resolve com medicação, acaba se optando por testosterona por uma questão muito simples, né? A testosterona ela estimula a amígdala, que faz você ter mais iniciativa, e ela aumenta a captação de beta-endorfina, que faz você sentir menos desprazer. E de efeito colateral? Efeito colateral pode ser pela dose, pode ser pelo tempo de uso, né? Você tem avanço da linha do cabelo, você tem desenvolvimento da glabela, aumento do ângulo da mandíbula, aumento do comprimento do nariz e orelha, aumento da projeção do mento, ou seja, virilização da face, aumento de pelo, e aí é no corpo inteiro. Você vai ter alteração do humor, a gente chama de short fuse, né? Você fica com pavio curto, qualquer coisa você estoura e fala o diabo, e aí você tem alterações que são alterações na forma do seu corpo, né? Você vai perdendo a sua linha de cintura, sua cintura vai engrossando, você vai diminuir o volume do seu quadril vai afinando. Musculaturas como o glúteo posterior de coxa, eles têm a tendência de perder o tônus, porque eles respondem a estradiol e a progesterona, não a testosterona. Enfim, se você for casada, depois de 1 ano ou 2, o seu marido vai ganhar um brother. Então não é uma coisa muito interessante assim de você usar sem um critério muito rígido, né? Não aconselho, sem você ter um médico que te explique muito bem pelas quais ele está te dando. E deixa eu ser bem taxativo. Testosterona não é recurso de melhor estética, tá? Ah, e você vai melhorar? Não, não vai. Você vai virar um demônio. Tem a galera que adora quando eu falo isso. Faz videozinho, você vai virar um orc, né? Vira. Ou coisa de fazer elfa linda virar orc, que é testosterona. Galera pira. Mas é verdade, é o que eu posso fazer. É só olhar na academia, olhar nas competições. Vai lá, as gracinhas que é excesso de testosterona pra mulher cria. O Ozempic virou uma moda entre as prescrições para perda de peso por conta do esvaziamento gástrico retardado. Acho que essa droga causa resistência à insulina a longo prazo ou outros efeitos? Não, Marcelo, é exatamente o contrário, né? E outra, não é por conta do esvaziamento gástrico retardado, é porque ela inibe o apetite no trato solitário, tá? Ela é uma droga que tem uma ação de aumentar o tempo da ação da insulina, né? Ela não é um inibidor de dipeptilpeptidase, mas ela aumenta o tempo de ação de insulina, o que faz com que você tenha um aumento da presença de insulina no seu hipotálamo, o que faz com que você tenha um estímulo de saciedade. Então você está olhando as coisas de uma forma muito simplista. Agora, realmente, virou moda a prescrição de qualquer análogo de GLP-1, né? Então o Ozempic é o mais caro deles. Aí se a pessoa não tem dinheiro, ela compra um outro, um Saxenda, um Victoza, né? E isso não emagrece, né? Principalmente quem treina vai se sentir mais cansado, vai sentir mais... Enfim. Deixa eu só... Tem uma menina aqui que eu não consigo ler o nome. Ela fez tanto fuá no nome. Se o cara falar da companheira na live, é sinal que está feliz e sente orgulho da mulher que tem. Não necessariamente. Não caia nessa. Não seja uma tola, né? Às vezes o que ele quer é só aparecer mesmo. Sabe, existem pessoas que convivem com pessoas. Existem pessoas que consomem pessoas, né? E é importante você ter essa noção para você saber se você está num relacionamento ou se você está sendo consumido, né? Eu vejo muita gente que, para cumprir um formato social, se envolve num relacionamento. E, cara, isso é muito relativo. Então, não se engane, chuchu.
Não seja... Cara, o mundo não é um lugar para mulher ser tonta, tá? A mulher tem que ser esperta e tem que ser ligeira, porque o mundo não perdoa a mulher. A verdade é essa. Assim, não que a vida perdoe homens e mulheres, mas a vida da mulher é muito mais difícil. Tem que ter essa noção, né? Eu, pelo menos, tudo que eu vejo que fortalece a minha esposa, eu estimulo ela a fazer, e todo lado dela para tomar a porrada que for. Não tô nem aí. Eu sei quem é meu amigo. E independente do que as pessoas falem, cara, é importante quem tá do meu lado, não quem tá na minha frente. Muitas vezes quando alguém se coloca na sua frente, ela não é para ser seu amigo, é para ser seu adversário. E muitas vezes, em vez de estender a mão, você tem que passar por cima. Então abre o olho. Não seja tola. O mundo não perdoa mulheres tolas. Vou operar uma lesão no ombro. Você recomenda algum físio legal para recuperação em Salvador, Bahia? Puta, eu não conheço ninguém em Salvador, meu. Do Landau. Viu Trunks Ultra Super Saiyajin? Puta, esqueci do... Prometo que verei. Ishigu. Sobre pele morta abdominal. Ela volta ao normal? Ui? Pele morta abdominal, velho? De onde você tirou isso? Você tá falando de flacidez? Aí, cara, depende do tipo de flacidez. Não existe só um tipo de flacidez. Tem algumas que respondem bem com tratamento estético, né? O Guilherme na clínica faz alguns, mas tem hora que você tem que arrancar mesmo, não tem jeito. Trato com hematologista há bastante tempo, pois eu tenho esferocitose hereditária e retirei o baço por causa dessa deficiência nesse órgão. Fazer reposição hormonal, vou ter problema? Rafael, é assim, se você fizer, primeiro, reposição hormonal, você não tem cara que tem 65 anos, né? Então não é reposição hormonal. Você vai fazer um processo de anabolismo, né? Você vai aumentar a sua testosterona, você vai aumentar o efeito medular e você vai engrossar seu sangue. Se você sobreviver, se você vai sobreviver a isso ou não, você tem que perguntar para o seu hemato, né? Ele que tratou seu caso. Se você já teve que tirar o baço por causa disso, eu não acho muito sábio. Treinador Woody. Bom dia, Musgli. Sempre fiz bioimpedância nos meus clientes, mas desde setembro passei a usar 7 dobras de Pollock. O quanto as dobras são confiáveis? Não é uma questão de confiabilidade, as dobras são muito confiáveis. A questão é o que você quer, né? São avaliações diferentes, elas se complementam, né? Mas se eu tivesse que escolher uma, eu escolho dobra porque eu estou medindo diretamente a dobra de gordura. Então eu não quero saber percentual de gordura. Percentual de gordura é uma curiosidade que não faz diferença no meu trabalho. Meu problema é o paciente se olhar no espelho e falar assim, ah, tô com gordura na barriga. Tá, vamos ver. Deu 15 milímetros. Aí ele volta no mês seguinte, ah, continua com gordura na barriga, mas deu 9 milímetros. Eu sei que ele está melhorando. A bioimpedância não faz isso para você. Cristiano Modena. A ingestão de mais de 1,5 litro de líquido para estimular a evacuação de manhã é normal? Ultimamente o intestino está funcionando dia sim, dia não. Cristiano, eu nunca ouvi falar disso, brother. Aliás, o contrário, toma um cafezinho que você vai dar uma obrada bem servida, tá? Mas acordar de manhã e tomar 1,5 litro de água, meu irmão, aí o cabra tem que ser valente. Mais do que para caçar onça. José Augusto, estou fazendo academia durante meu horário de almoço, que é de 2 horas. Teria algum problema? Não. Pô, o cara tem 2 horas de almoço. Eu tenho 7 minutos e meio. Marcelo Carminati. Quis dizer sobre efeito que vem após cessar o uso e não durante o uso do Ozempic. Então, Marcelo, o que acontece é que você volta a ter fome, mas diferente, por exemplo, de um inibidor do apetite que seja um psicotrópico, né? Por exemplo, sei lá, sibutramina, né? Você não vai ter um rebote e aumentar seu apetite, né? Ao passo que se você usar
um antidepressivo, se você usar uma anfetamina, você faz um rebotão. O Ozempic não faz isso, né? Roger Pires, tenho 34 anos, 1,82 m de altura, 126 kg. Iniciei treino e dieta e já eliminei há 5 meses 18 kg. Exame de sangue, testo livre de 7,1 e livre de 331, não entendi, acho que é total, será? De 7 mil? Alguma coisa está errada. E livre de 331 SHBG de 28,9. Será que posso melhorar com treino apenas? Cara, não sei, esses números estão esquisitos. Mas assim, se o SHBG baixo, 28,9, né, ou ele me diz que você tem síndrome metabólica, ou ele me diz que o seu androgênio está alto. Eu não sei que medida é essa que você colocou. Aliás, você colocou duas testo livre, uma de 7.111 e outra livre de 331. Cara, não sei. Eu nunca vi esses números. Léo Paquita. TV com 120 quilos, agri, tô com 90 e N consigo emagrecer mais. Alguma dica? Estude português. Escreva melhor, Léo. Vai te ajudar na comunicação, tá? E outra, peso absoluto não é o que define aquilo que é a sua qualidade física. Você tem que olhar no espelho, ver se você gosta, ver se isso é tua identidade. Se não for, continue trabalhando. Esqueça a balança. O mais importante é você ter músculos que desenhem seu físico. E não necessariamente um peso que você não faz nada com ele, né? O treino é catabólico. Depois que virei mãe, como posso melhorar a síntese de proteína e evitar protein muscle breakdown? Diminuir o volume de treino? Depois do filho dos 30 anos, o corpo está demorando a responder ao ganho de massa. Julia Bon. Julia, sabe qual é o problema? O jeito de treinar, ele tem que mudar, na verdade, né? Porque você, na gravidez, você é submetida a um volume gigantesco de estradiol, de progesterona. Isso modifica um pouquinho as coisas. Elaine Babo, e aí, Elaine, tudo bem com você? Vou te ver essa semana, você veio para o Brasil? Então, Julia, é outro enfoque, né? Agora, uma das coisas que mais muda, né, quando você fala, por exemplo, de protein breakdown, né, quando você fala de degradação proteica, você fala, na verdade, de um balanço, né, que é degradação versus síntese. E síntese você precisa ter intake, você precisa ter consumo de proteína adequadamente. E não é só proteína, é proteína, carboidrato, gordura. Então essas coisas são importantes. Mas em geral, o treino muda. Você está com o quadril muito mais preparado, seu quadríceps, seu posterior de coxa está muito mais disposto a desenvolver. A gravidez, em geral, ela melhora o que é a capacidade de preparo do corpo da mulher, porque aí ele atinge maturidade total. Qual é o problema? Por causa da gravidez, a mulherada para de treinar, aí depois tem o puerpério, que é uma fase dificílima, né, dos primeiros 40 dias depois do parto. Aí depois você tem 6 meses de amamentação, que também te dificultam a vida, porque você está amamentando uma criança a cada 3 horas, ou seja, você não dorme, você não come. Então tudo isso faz você, quem dirá treino, né? Tudo isso faz você definhar. O que você precisa de uma programação. E aí a coisa funciona, fique tranquilo. Alex Júnior. Tive Covid há 1 ano e treinei por 6 meses. Só uma vez tive uma FA aguda. Um dia cedo, depois não mais. Agora tive Covid de novo. Posso voltar a treinar ou ir ao cardiologista? Vai no cardiologista, Alex. O fato de você ter tido uma FA faz a gente dobrar o cuidado, né? Não porque você pode ter infarto, mas você pode ter também o desenvolvimento de um trombo, tá? E aí justifica às vezes até o uso de anticoagulante. Pergunta para ele sobre o uso de natoquinase. Quem me deu essa dica foi Gabriel Kaminski, mas foi por outra coisa. Foi por conta de lípids. E aí eu fui ver natoquinase, ela é um excelente fibrinolítico. Leandro C. Fratura epifisial do húmero que mandei aleatório era sobre a pergunta da academia pós-recuperação e que cuidados específicos fazendo exercício para não ter problema no braço fraturado.
Fratura de epífise, então você tem 12 anos, Leandro. Porque epífise, na verdade, não é uma coisa tão comum em adulto, né? Aí tem que ver teu traço de fratura, o que foi feito, meu. Não consigo te ajudar. Não consigo te ajudar em relação ao teu caso. Carlos treina há quase um ano pensando em fazer um ciclo de Durateston. Com que devo me preocupar referente a colaterais? Com tudo, Carlos. Você só vai ter colateral. Você treina quase um ano, você praticamente nem treinou, né? Você não teve adaptação nenhuma, meu. A gente pode falar que você treina a partir de 3 anos e meio ou 5, dependendo do jeito de você treinar. Antes disso, Carlão, só colateral. Faz isso não, você vai se lascar. Luiz André, meu leite integral acabou. Tô tomando whey com leite condensado. Tá errado? Não, cara. Parabéns. Né? Leite condensado de boi. É isso que você tá tomando? Que arte. Luiz, você tá tomando whey protein com leite condensado? É verdade, isso é zoeira. Eu olhei e achei que era zoeira. Eu achei que você merecia um tapa na orelha. Mas, cara, o pior é que eu tô olhando agora e eu acho que pode ser verdade. Corre esse risco. Então, assim, leite condensado tem uma grande quantidade de açúcar, né? E aí, o grande propósito do whey protein não é só a ação dele específica do caso da proteína, é a ação metabólica, uma das coisas que ele controla. Ele ajuda a controlar a sua glicemia, na verdade. Cara, por que você não toma com água, Luiz André? Não é tão gostoso quanto tomar com leite, muito menos não é tão gostoso quanto tomar com leite condensado. Mas você já é adultinho, né? Você consegue tomar com água? Faz isso. Tenho diabetes tipo 2 desde criança e tenho muita resistência à insulina. Quanto isso pode estar atrapalhando o meu processo de emagrecimento? Totalmente, Matheus. É o que mais atrapalha o processo de emagrecimento. Ou você ajusta a tua alimentação para o que você consegue metabolizar, ou você não vai emagrecer. Sinto muito. Creatina ajuda nos estudos? Sim. O consumo diário é o mesmo nos dias pontos sem treino? Sim, também. Pronto. Maria Adelaide Lúcio, mais uma, vai. Consigo perder peso e definir somente com HIIT na caminhada? Não. Se você não fizer dieta, você vai ser uma cheinha que faz HIIT. No treino de musculação, minha compulsão alimentar e ansiedade aumenta. Então você está treinando errado e com certeza você está se alimentando errado. E precisa ver se o que você tem mesmo é compulsão, né? Porque muitas vezes as pessoas classificam de compulsão, né, aquilo que não é. Aquilo que é má conduta alimentar, aquilo que é fome mesmo provocada por má conduta alimentar, né? Então você precisa realmente de ajuda. E principalmente se você tiver compulsão alimentar, você precisa de um profissional para cuidar disso. Na realidade você precisa de 3. Né? Compulsão alimentar, ela está dentro do grupo dos transtornos alimentares, pode ser só um comer transtornado, pode ser um transtorno alimentar sério. Aí você precisa de um psiquiatra, um psicólogo e um nutricionista para resolver a tua vida. Queridos, 1h08 de live, né? Bora, terça-feira? Hoje é dia. Beijo em tudo, juízo. E antes de você fazer alguma coisa, pensa assim, se o titio tivesse do meu lado, o que ele ia fazer? Tá? Ele ia me dar um tapão para eu tomar vergonha na cara? Pensa que eu estou sempre mais favorável a te dar um peteleco do que te passar a mão na cabeça. Tá? Eu tenho poucos minutos de ser uma pessoa boazinha. Seus bando de satanás. Chega, vambora. Treinar a perna. Treinar a perna para não virar um Bob Esponja. Ah,